PQP novo! E aí? Alô, galera! Aê! Tem que ser assim. Hoje vamos falar de quê? Rapaz, não sei. Quem faz pauta é você. É isso aí. Dia 30 é o Dia Nacional do Quadrinho, ou Dia do Quadrinho Nacional. Pô, Quem é o Bambambam aqui? Quem é o fera? Seu Maurício. Maurício de Souza. Isso é inegável que não tem pra onde. Ele, quando fala em quadrinho nacional... Sempre existe vem uma frase onde a gente ouve muito. Eu comecei a ler vendo o material do Maurício de Souza, Turma da Mônica e companhia. Eu acho que isso faz parte da vida de todos nós. Não só quem gosta de quadrinho, mas quem vai pra escola um dia. E eu vi uns vídeos do Maurício, inclusive em eventos, dele falando isso, né? Ele diz que sempre costuma fazer esse tipo de pergunta quando tem um auditório assim. Quem foi que começou a ler? Aí todo mundo Levanta a mão e tal. Ele se emociona, chora, tá um chorando, emocionado. 82 anos, meu amigo. É E isso aí é que ele falou também, que o adulto deixa de ser criança nesse aspecto, né? Que o personagem fica marcado na sua vida toda, né? Você lê na infância, mas você não esquece. E o Maurício foi muito inteligente ao criar a Turma da Mônica jovem, porque ele acompanhou essas pessoas que começaram a ler com a Turma da Mônica, ficaram adultos e tornaram-se leitores da Mônica jovem. Sim, eu queria destacar que ele conta sempre as entrevistas que ele dá, como ele começou, né? É o que todo mundo, quem desenha quadrinho, todo mundo faz, né? Pega o seu portfólio, seu desenhozinho, vai lá no braço e vai na editora, vai no jornal, vai uma coisa, e aí muita gente quase sempre recebe não está me contratando, ninguém quer agora. E foi a mesma coisa que aconteceu com ele. Ele chegou, mostrou o material dele com um cara que na época já era uma pessoa conhecida no meio, um desenhista conhecido. E foi que ele disse pra ele, muito bom o seu material, mas só viver outra coisa que desenho não dá dinheiro. Dá futuro não, meu filho. Vai pintar casa, pintar muro. E é curioso, por que a gente escolheu essa revista? Essa revista conta um pouco dessa história, né? Porque é uma edição que saiu em 2015, quando o Maurício fez 80 anos. Não é uma graphic novel voltada para um público específico, assim, mais jovem ou adulto. É um quadrinho voltado para criança mesmo. Que é um quadrinho que fala sobre inspiração, como o Maurício arruma inspiração para criar os quadrinhos dele. E ao mesmo tempo é um quadrinho que meio que vai historiando a vida dele, né? Nas fases da vida, desde criança. Intercalando os personagens com o que ele viveu, né? E vai mostrando inclusive as cenas de como ele tem as ideias, como ele vai criando o universo dele. Tem uma cena aqui em que mostra o momento em que uma das primeiras tirinhas dele, que é essa tirinha do Franjinha com o Bidu, né? Não sei se você já conheceu essa tirinha. Graças, senhor. Que eu acho que é uma das primeiras tirinhas do Maurício. Então a gente pensa que o primeiro personagem dele é a Mônica, né? Na verdade foi o Bidu, né? Foi o primeiro personagem que ele criou no... Conta essa história também, não exatamente, mas no editorial conta essa história dessa visita dele ao jornal, tentando conseguir um emprego para trabalhar com desenho, que o editor dele fala assim, cara, esquece disso que não tem futuro. Mas o colega dele que recebeu, ele disse, não, cara, tenta conseguir pelo menos algum emprego aqui no jornal. Próximo, para você ficar próximo do pessoal. Justamente, dentro do ambiente de pessoas que trabalham com jornal, que de repente abre uma brecha e você publica algo. E ele foi trabalhar como repórter policial, né? Ele começou como copy desk, fazendo revisão, ele perguntou se ele gostava de português, se ele sabia uma coisa. Não, gostava. Começou a revisar as matérias, depois é que ele foi ser repórter policial. É por isso que nessa capa ele tá com esse sobretudo e esse chapéu, né? Porque conta até a história de que ele... Tá todo Dick Tracy. Né? De que ele foi trabalhar como repórter policial fantasiado de repórter policial americano. Diz que foi até sofreu chacota no emprego por conta dessas coisas, mas que ele não tava nem aí, que ele se sentia mais corajoso, inclusive, de trabalhar fantasiado. É uma história engraçada que ele conta também, que ele disse que é daquelas pessoas que não podem ver sangue. Só parece como é que vai fazer matéria policial. Ele disse, não, pedi pra pessoa, olha pra mim, depois tu me mostra como é que tá lá a cena do crime lá. Eu fiquei curioso de ler alguma matéria que ele tivesse escrito nessa época. Se alguém tiver link aí de matéria escrita pelo Maurício de Souza como repórter policial, link aí nos comentários, porque eu fiquei muito curioso para ler algum texto do Maurício como repórter policial. E uma das curiosidades que eu vi aqui, Jota, nessa revista, foi justamente uma visita que ele faz como repórter policial a essa casa da rua... Aqui no quadrinho ele chama de Rua Aspa. E o que aconteceu nessa casa, Bernardo? Essa casa é real, cara. Eu me lembro que quando eu visitei São Paulo, em 2009, 2012, uma coisa assim, mesmo eu morava lá, eu passei em frente a esse castelinho da Rua Aspa, que era um castelinho que estava meio... Hoje ele foi reformado e tudo. O programa aqui agora vai mostrar aos senhores o castelinho. Aqui residia uma família ilustre. Dona Maria Cândida, o Álvaro e o Armando. Eram três. Aqui aconteceu uma das maiores tragédias da época. Álvaro matou
sua mãe, seu irmão e depois suicidou-se. E lá aconteceu um crime, mesmo assim, um crime famoso da história do Brasil. Foram 3 pessoas, 2 irmãos. Inclusive eles eram donos de uma rede de cinema em São Paulo. Os 3 apareceram mortos lá e a polícia tentou investigar de que forma, se eles foi realmente um acidente ou se foi um triplo homicídio. Eu não lembro se esse caso foi desvendado, mas foi um caso famoso. E ele inclusive cita aqui a biografia dele, aqui nessa biografia em quadrinhos. Esse quadrinho é cheio dessas coisas, não sei se tu percebeu, deu um monte de referência nesse quadrinho. É cheio de referência, foi aquilo que eu coloquei. Ele mostrou como ele criava os personagens dele e introduziu realmente muita coisa que ele viveu, né? Ele cria, tipo, os espíritos são gênios da inspiração, que aparecem aqui em vários momentos da vida dele. O gênio da inspiração da fantasia, e tem esse gênio da inspiração do terror, que é justamente nesse momento em que ele encontra dentro dessa casa os personagens do cemitério, Penadinho. Na verdade, o que a revista mostra, Bernardo, é que ele precisou viver tudo isso para se tornar o Maurício criativo de todos os personagens dele, que hoje faz sucesso no mundo todo, né? Eu acho que a vida dele poderia ser diferente se na primeira vez que ele foi procurar emprego de cartunista ele tivesse encontrado e se tornasse apenas mais um cartunista. Eu acho que tudo aquilo que ele viveu foram necessários para que ele criasse tantos personagens que fizeram sucesso até hoje. Interessante que ele sempre diz que, por mais que ele recebeu essa resposta negativa no início, mas ele acreditava, sabia que ia dar certo. É interessante até para nossos amigos desenhistas que sempre lutam com isso aí, para lembrar dessa história, né? Acreditar e não desistir, né? Já imaginou se ele desiste no primeiro não que ele recebeu? O que eu achei legal dessa história, envolvendo todas essas coisas que eles estão falando, é justamente o fato de que essa história serve como uma introdução à vida do Maurício e também como um quadrinho também voltado para a criança. Porque normalmente a gente que desenha, Jorge, a gente sempre teve que responder essa pergunta. Cara, de onde é que tu tira essas coisas? De onde é que tu tira essas ideias da cabeça? Né? Como é que tu cria isso, então, menino? Esse livro do Maurício é para responder esse tipo de coisa. E para as crianças, né? E para estimular as crianças a encontrarem inspirações no seu cotidiano. Porque o Maurício sempre fala isso, né? Não, a minha inspiração sempre foi o meu cotidiano. Sempre foi a Mogi, né? Mogi das Cruzes, onde eu cresci. As filhas, os amigos das filhas. E ele vai mostrando nessa história como essas coisinhas do cotidiano influenciaram ele a criar os personagens. Como uma visita a um museu inspirou ele a criar o Piteco, né? Como... Aqui tem uma parte que aparece do Dr. Who, que é aquele série que faz muito sucesso, que é uma série muito antiga, que ele provavelmente assistiu na adolescência dele. Como essas influências do cotidiano da vida dele influenciou ele no reino da ficção científica, que fez com que ele criasse o astronauta. Enfim, as leituras dele do dia a dia que fizeram com que ele criasse toda essa variedade de personagens. Não é só a criatividade dos personagens que pode destacar como o Maurício de Souza. Ele também tem o time empresarial dele, as ideias que tanto ele criou como assim, abriu o pensamento para outras coisas que vieram surgindo depois, é que tornaram ele o que ele é hoje, entendeu? Por exemplo, agora já falando do nosso amigo Sidney Guzman, né? Que entrou para Maurício de Souza Produções, foi convidado. Que é o editor do Maurício de Souza, para quem não sabe, é um editor já há um bom tempo. Nosso amigo. Ele foi convidado depois de escrever um livro sobre Maurício de Souza, né? E o Maurício gostou tanto do livro que, pô, esse cara devia fazer parte da minha equipe, vem trabalhar comigo. E o que foi? E o Sidão foi, cara, o Sidão é foda, cara. Foi que ele propôs a ele trabalhar os personagens deles da Turma da Mônica, que já tinha toda a sua história, já tem um formatinho tudo fechadinho, e ele quis mexer com esses personagens. Ele podia dizer, não vou, tu é louco mexer com meus personagens, é coisa que eu já criei, que já está formado aí, ele já tinha conquistado o público infantil, já foi para o Sidão para propor, vamos agora partir para os outros públicos, né? O cara deu super certo, né? Foi realmente o boom do quadrinho nacional, abriu muita porta, tanto para o artista como para as outras edições e outras coisas. Eu acho que foi fundamental a escolha, né? Até porque o Maurício de Souza comentou em algumas entrevistas que planeja criar a turma adulta, mas que isso ainda está ainda em elaboração. Não sei se realmente isso está perto de acontecer. Mas, de certa forma, isso meio que já aconteceu nesses projetos do MSP. Sim, né? Que é um material mais realmente para quem continua lendo quadrinhos do Maurício, mas assim, já tem uma certa idade e precisa desse material de renovação. A gente não pode negar, por exemplo, que um quadrinho como Laços ou Lições é um quadrinho infantil, mas que é um quadrinho também um público adulto. Tem várias leituras diferentes. Que trabalha com os dois públicos. Mas particularmente eu acho que o Piteco, né, do Chico, que é a história do MSP, é um trabalho extremamente adulto, né, cara? Tem cenas de violência, tem sangue, tem
personagens sensuais, o próprio quadrinho do astronauta, do primeiro principalmente. Enfim, eu acho que eles já atingiram o público adulto, assim, porque uma coisa é um adulto pegar uma revista da Turma da Mônica que é voltada para o público infantil e conseguir ler, se divertir e ler como uma criança. Outra coisa é você focar diretamente no público já de idade avançada, né? E só lembrando que o Sidão também sempre fala assim, eu tenho até curiosidade de saber como seria esse quadrinho realmente adulto da Turma da Mônica, porque ele disse assim, nunca vai ter cenas de violência em excesso, nunca vai esperar pro sexo, esse tipo de coisa, porque na verdade sempre vai ter essa ligação com o público da Turma da Mônica. Eu acho que quando ele fala adulto, é mais próximo dos quadrinhos de super-heróis que a gente está acostumado a ler, né? Aconteceu uma coisa, não sei se vocês que assinam no canal sabem, mas eu e o JA já fizemos uma participação no projeto Mário de Souza Novos Autores. Saíram 3 volumes, participou do segundo, foi, João? Segundo. E eu participei do terceiro. O Sidão, quando o Sidão me ligou, ele disse, Bernardo, você foi selecionado, depois eu... dá muito, Sidão. Tá bom, Bernardo. Tá bom, Deixa. E aí ele me ligou aqui, perto do almoço. Nem comeu mais, deixou a comida cara, lá. eu fiquei muito feliz. Sidão, tu foi selecionado e tal, funciona assim. Aí eu fiz o primeiro esboço de roteiro que eu mandei pro Sidão. Sidão, tu é louco, Bernardo. Tu vai fazer um roteiro desse que eu tinha feito uma piadinha ou outra, tipo, a Magali chega pra mãe e diz assim, dá uma mordidinha no cebola, sabe? Quer acabar com o seu sucesso, Maurício. Tu é doido, Bernardo? Aí eu tive que dar uma editada no texto, aí ele aprovou, beleza. Eles têm essa preocupação muito grande. Porque o Sidão comentou, Bernardo, por mais que esse material seja buscando um público que está afastado dos quadrinhos infantis, o público infantil também pode consumir. Eles sempre têm essa preocupação. Por mais que eles lancem um quadrinho adulto, a Turma da Mônica, eles sempre vão pensar que aquela criança vai ter interesse de ler aquilo ali também. Então pode ser uma coisa muito distante. Sidão, você salvou o dia. Falando disso, Sidão é um cara realmente impressionante, né? Porque o cara lê, coisa demais durante o mês inteiro. Eu não sei como é que ele tem tempo de fazer isso. E assim, eu tô falando isso porque assim, não passa nada. Ele cuida de todas as edições da Maurício de Souza Produções, até inclusive de outras coisas fora os quadrinhos. E o cara faz isso tudo e tem uma preocupação com... Não passa um erro, não passa um vacilo desse. O cara realmente é impressionante, né? Tem que bater palma pros caras. Falando de números, né? Acho que o Maurício de Souza já publicou mais de 1 bilhão de revistas já. E aí isso já está se expandindo ainda mais, né? Já saiu o primeiro filme, já fez tanto sucesso, como o Bernardo falou, do MSP, e agora vai partir para uma outra etapa, que é o cinema. Acho que ainda faltava ser conquistada através do filme, pessoas de carne e osso, e também da animação do astronauta, né? Estão fazendo. Então o universo do Maurício de Souza está cada dia mais se expandindo, não sabendo onde vai parar. Tomara que não pare nunca. E que venham mais coisas boas, tem uma expectativa aqui. Já tem o Jeremias, né? Já divulgou algumas coisas aí. Vai ser lançado agora. Eu queria só dizer que durante muito tempo o Maurício de Souza, o estúdio, que conta às vezes com acho que tem mais de 200 funcionários hoje, durante muito tempo esses desenhistas não eram creditados. Eu não sei se essa mudança aconteceu depois que o Sidão chegou lá. Aconteceu depois que o Sidão entrou lá. A gente resta saber se foi por causa dele ou não. Ou não, né? Mas então assim, elogiar a toda essa equipe, por exemplo, essa edição aqui, sempre tem uma curiosidade, porque isso não é uma autobiografia, né? Existe um desenhista, existe um escritor, que não é o Maurício de Souza, e a gente tem que elogiar essa galera, inclusive a prata da casa, ou o ouro da casa, quando eles lançaram uma edição especial só com esses desenhistas que estão lá dentro. Essa edição aqui, por exemplo, ela é feita pelo Jairo Alves, Tatiana Monteiro, aí tem os desenhistas Maria Aparecida, Maria de Fátima, então tem toda a galera que realmente está aqui por trás, que normalmente está no expedientezinho pequeno, às vezes tem nas primeiras páginas, mas essa galera está sendo acreditada e é essa galera mesmo que hoje está lá trabalhando dia a dia produzindo os quadrinhos, e agradecer a essas pessoas e parabenizar pelo nosso dia, né? De certa forma. Obrigado. É isso aí, gente. Então esse foi o especial Dia do Quadrinho Nacional, o Dia do Quadrinho Nacional, ou o Dia Nacional do Quadrinho. O Dia Nacional do Quadrinho. As ordens dos fatores. Vamos comemorar os quadrinhos. Porque na verdade a dúvida é se a gente comemora o quadrinho brasileiro ou se comemora o quadrinho no Brasil, né? Então acho que o importante é comemorar lendo quadrinhos nacionais. Lendo Maurício de Souza, lendo todos os quadrinhos brasileiros ou não. Vamos comemorar a história em quadrinho. É isso aí. Deixa seu like e até a próxima.